Bom, muito bem, vamos começar mais um vídeo aí extremamente importante. Eu vou tentar resumir todos os acontecimentos aqui, talvez seja o vídeo mais importante que eu fiz no canal até o momento, até porque essa última semana de novembro de 2024 foi uma semana bem atípica no mercado de capitais, no mercado financeiro, e eu vou tentar, vai ser um desafio falar nesse vídeo aqui de forma bem simples e direta, como todos esses acontecimentos podem impactar o seu bolso, os seus investimentos, e a sua perspectiva também, como investidor para o futuro, que é o mais importante. Pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e principalmente compartilhar com outros investidores aí, para que os mesmos aproveitem essas dicas aqui que eu vou passar e façam cada vez melhores investimentos, que é isso que é o mais importante. Vamos começar então. Essa semana a gente teve aqui o anúncio do pacote fiscal por meio da última prerrogativa do governo, já de forma um pouco fora da agenda, mas ele de forma abrupta assim já anunciou um pacote bem agressivo no sentido da interpretação do mercado e muito fora da expectativa que o mesmo estava aguardando para o orçamento público. A gente viu o nosso ministro aí, Fernando Haddad, apresentando diversas métricas como isenção de imposto de renda até R$5.000, outras métricas de taxação para brasileiros que ganham até uma certa faixa salarial. Então, nesse sentido, a gente ainda como mercado está digerindo todos esses aspectos, mas como eu sempre digo, uma analogia interessante aqui, o gosto na boca já está muito amargo. Então, nesse sentido, com o anúncio já direto desse pacote fiscal, desses detalhes das medidas, trouxe diversas prerrogativas muito negativas para o mercado financeiro. Vale lembrar que o último vídeo que eu coloquei aqui, um vídeo antes desse que eu estou postando agora, eu falei exatamente, será que o dólar vai chegar a R$6? E finalmente chegou. Por quê? Uma das prerrogativas que eu tinha comentado com vocês, um dos principais 3 princípios que a gente já estava vislumbrando no mercado, acabou vindo à tona, que é justamente a política fiscal. Vale lembrar que, Lino, por que o dólar chegou a esse patamar? Por que essa medida do pacote fiscal trouxe uma prerrogativa ruim para o mercado? Por vários motivos, mas os principais que eu quero falar é a postura do governo, de um governo, de uma economia, como que ela reage, como que ela se comporta aos orçamentos que ela possui frente às receitas e despesas. Então, neste cenário que a gente está inserido hoje, o governo tinha que já apresentar uma prerrogativa de melhora, até para superar exatamente o que a gente tinha de perspectiva do superávit para esse ano. A gente tinha uma meta vigente. Então, dentro desse anúncio, e dentro dessa meta que a gente tem no âmbito econômico, se o governo ele apresenta uma perspectiva ou mesmo um discurso um pouco mais gastão, sem honrar exatamente os compromissos ou ir em contramão a este roteiro, com certeza isso impacta diretamente na perspectiva do mercado, como pensando assim no Brasil como economia, e essa mesma economia pensando no Brasil já vislumbrando para os investidores gringos. Então, se a gente tem uma postura nesse orçamento que eu comentei com vocês de um país, de uma economia de um país, no caso nosso Brasil, deficitária, não honrando com os pagamentos ou mesmo tendo déficit frente às suas contas públicas, isso primeiro cria uma certa insegurança para os investidores no geral, dentro mesmo do próprio país, do Brasil, e também uma perspectiva muito ruim, como por exemplo os investidores gringos lá fora, olhando justamente aqui para o Brasil. Então, todos esses pontos vão fazendo que a nossa moeda se desvalorize, consequentemente isso, o peso cambial leva a taxa de juros futuras serem maiores, ou seja, a gente tem uma perspectiva de aumento ainda da taxa de juros, porque esse dólar mais alto também pode, de certa forma, acarretar numa inflação mais alta. Isso tudo, logicamente, nesse pacote, vai dar uma prerrogativa da Bolsa de Valores ter quedas, até porque, lembrando que uma taxa de juros crescente, ou mesmo uma perspectiva de manter uma taxa alta, influencia diretamente, por exemplo, na dívida das empresas, que essas vão ter dívidas maiores, então o consumo, teoricamente, vai ser menor por conta dessa dívida maior. Então, assim, são vários pontos que uma coisa desencadeia a outra e que nesse sentido que a gente viu nessa última semana de novembro, desencadeou uma perspectiva muito ruim do mercado com esses anúncios infelizes que eu posso colocar do governo com respeito às medidas do pacote de gastos. Então, dito todos esses pontos, vocês já viram aí durante a semana que o dólar chegou, infelizmente, à máxima histórica de 6,10, eu trouxe até aqui a cotação um pouco mais detalhada, mas a gente já chegou no pregão hoje de sexta-feira, nessa marca histórica. Isso é uma prerrogativa extremamente negativa, tanto para a nossa moeda, no sentido de desvalorização, como principalmente na consequência dessa desvalorização para as classes, por exemplo, de baixa renda e média renda, também. Por quê? Se a gente tem, pessoal, um dólar
caro, ou seja, um real desvalorizado para a principal moeda hoje do mundo, a gente tem um custo muito mais alto de tudo que a gente pensar, tudo que a gente consome hoje com o brasileiro está teoricamente atrelado ao dólar. Seja algum produto que a gente compra internacionalmente, seja, por exemplo, algum fertilizante que a gente importe também de um outro país, que também a gente vai comprar aqui em dólar, e esse fertilizante vai produzir algum alimento também pra gente aqui no Brasil. O combustível, por exemplo, influencia diretamente. A viagem que você vai fazer, por exemplo, para Disney ou para outro país que seja, é atrelada exatamente ao dólar. Então, todos esses fatores que eu posso, enfim, fazer um vídeo aqui de 40 minutos só citando a respeito do dólar, vão impactar negativamente no bolso do brasileiro, né? No nosso bolso. Então isso é só notícia ruim. Qual que é a notícia mais interessante, Lino, que você me traz, né? Você tá parecendo aí o Cavaleiro do Apocalipse no sentido de só falar notícia ruim, que infelizmente a gente só tá vendo isso. Mas pessoal, como eu sempre falo para vocês, toda vez que a gente tem uma perspectiva ruim de algum lado da moeda, seja da taxa de juros também, seja do governo, seja de outros fatores, a gente também tem oportunidades. Quais são as oportunidades hoje que a gente vê? Vamos resumir aqui. Com esses acontecimentos que a gente viu recentemente no mercado, as taxas de juros futuras, né, que são negociadas em bolsa, já tiveram uma prerrogativa de quase 14%, né? Se a gente vê, por exemplo, o DI futuro, que a gente chama, né, que é a taxa de juros futura de 2029, 2032, enfim, mais para frente, a gente vê uma prerrogativa muito alta que o mercado financeiro puniu, né, nesse sentido, já nesses últimos dias, né, principalmente nessa última semana de novembro. Então, dito isso, a gente vê a perspectiva de juros futuros. Como a gente está com juros futuros já contabilizados nessa perspectiva do próprio mercado, se a gente for para renda fixa, por exemplo, a gente tem excelentes taxas para compor no nosso portfólio de investidor. Principalmente você que tem uma postura conservadora. Porque se a gente for hoje, por exemplo, na corretora, né, lá numa plataforma de renda fixa, por exemplo, você pode achar renda fixas, né, CDBs de emissão bancária, LCAs, LCIs, pagando em torno aí de 15%, 15,5% ou até mais de 16% ao ano. Isso, pessoal, é uma excelente taxa para você, investidor, colocar aí no seu portfólio, né? Mais ou menos num período aí de vencimento de 2 a 3 anos, que você pode aproveitar muito bem neste momento atual que o mercado está remunerando por conta de todos esses imprevistos e perspectivas ruins. Parte da inflação também, né, que são aquelas rendas fixas híbridas, IPCA, que é justamente o índice da inflação, mais uma taxa pré, você pode ir hoje muito bem, eu até fui hoje de manhã no site do Tesouro, e a gente alocou para diversos clientes investidores, por exemplo, IPCA mais 7. Isso historicamente, pessoal, é uma excelente taxa para você compor na sua carteira de investimentos, né, principalmente se você tem um perfil conservador. Ou seja, você investidor nessa parcela de inflação da carteira, você está ganhando nada mais nada menos que 7% a mais da inflação vigente do ano. Então isso, pessoal, é uma excelente taxa e, de novo, uma excelente oportunidade para se proteger nesse sentido. De forma breve, né, realmente o dólar a 6 com certeza vai acarretar diversos problemas que a gente vai ver nos próximos meses. É aí que está o grande ponto aqui, o pulo do gato. O conceito econômico, né, existe uma inércia da perca de valorização da moeda. De forma breve, né, essa perca ela vai ocasionar uma consequência muito negativa no bolso dos brasileiros nas próximas semanas ou meses, né? Por quê? O dólar a 6, pessoal, pesa muito em diversos serviços e produtos que a gente tem hoje e a gente consome como brasileiro. Além de que eu não estou falando nem no âmbito empresarial. Se a gente pensar em pequenas empresas ou até as grandes também aqui no Brasil, com certeza vão ser impactadas por esses acontecimentos na última semana deste mês de novembro, né? Então, de novo, a gente tem que se preparar e olhar de forma fria e calculista o mercado, né? Por quê? Como eu sempre falo, são acontecimentos, né, que diretamente a gente, investidor, não tem como controlar. A gente não tem como controlar exatamente como que o ministro da Fazenda vai apresentar essa política de corte de gastos, como que o governo vai honrar suas receitas e despesas, como ele vai apresentar uma postura para os investidores gringos. Então, como a gente não tem controle direto dessas variáveis, né, o que a gente tem controle absoluto é exatamente os nossos investimentos. E de novo, como eu sempre falo de uma parte mais prática do mercado e mais simples para vocês, eu também quero trazer a solução. Porque se eu realmente chegar aqui e falar de problema, dólar a 6, o governo tá assim assado e não apresenta uma melhora para vocês, não adianta de nada, porque os nossos investimentos vão estar parados, teoricamente, a gente vai ter uma perca de rentabilidade, aí ou mesmo uma perca de oportunidade de rentabilidade, e nesse sentido a gente não vai aproveitar do outro lado as oportunidades, que eu sempre trago para vocês aqui. Então, de novo, sempre quando a gente tem esses problemas trazendo uma volatilidade excessiva no mercado, a gente viu, por exemplo, o dólar, a gente viu também a queda da bolsa e os juros futuros aumentando, a gente também tem oportunidade.
Parte de renda variável, Lino, você falou realmente que renda fixa faz sentido. A gente está vendo taxas prés muito boas aí para compor no portfólio do investidor, taxas de IPCA mais também. Porém, você não falou de bolsa, né? Não falou de renda variável ou mesmo também de fundos imobiliários. Pessoal, eu acho que já a resposta se complementa. Por quê? Se a gente está vendo já uma perspectiva da bolsa em queda, isto é, a gente tem boas empresas ainda. Lembre que você tem que investir tanto em bons fundos imobiliários como em boas empresas. A gente está tendo um desconto muito mais considerável do que a gente estava nas semanas anteriores, né? Então, se você ainda é um investidor, né, e eu espero que você tenha essa perspectiva de ser um investidor a longo prazo, esses momentos importantes do mercado é justamente a hora de você pegar o carrinho de compras, como se fosse a Black Friday, e aportar mais nessas empresas que você acredita na tese, enfim, acredita na concepção da empresa, acredita muitas das vezes na política de dividendos e o lucro que ela pode dar para os seus investidores também nesse sentido. Então, se você é um investidor, né, pensando numa estratégia exatamente de longo prazo, com certeza esses momentos você vai ver como oportunidade e também, igual o raciocínio que eu falei para vocês da renda fixa, vocês vão alocar também nessas boas empresas para carregar elas há muito tempo e, logicamente, obter vários bons frutos aí nos próximos meses e anos, e isso é o mais importante. Então, de novo, quando o mercado tem essas quedas, mesmo uma perspectiva ruim de, infelizmente, o dólar estar hoje chegando a R$6, e já chegou, né, 6,10 especificamente, a gente tem ainda boas oportunidades com ações, né, e fundos imobiliários também sendo descontados. Essa parte de renda variável ela fica um pouco complexa porque eu tenho que trazer às vezes dados históricos aqui para vocês em forma de gráficos, mas eu posso trazer isso num outro vídeo também, né, e debater um pouco mais porque eu já quero falar exatamente dessa perspectiva do dólar com uma postura mais conservadora da carteira de investimentos, tá? Inclusive até no último vídeo que eu falei do dólar a R$6, se não me falha a memória, eu já falei de uma prerrogativa da própria XP em ter uma postura mais conservadora na carteira de investimentos, justamente por conta desses acontecimentos aí que a gente vem presenciando nas últimas semanas. Né? Isso é extremamente importante de você considerar. Então, só para a gente finalizar aqui, eu trouxe a performance do dólar, né, acumulada aí no ano de 2024 para vocês terem uma ideia. Em 30 de agosto, né, a gente viu a divulgação de dados negativos das contas públicas neste ano, que trouxe uma prerrogativa do dólar em 5,65. 29 de outubro deste ano, investimentos fracos no Brasil e já se falava do pacote de corte de gastos. Olha só, em outubro a gente já estava especulando e falando sobre o corte de gastos, né? Esperando uma prerrogativa do governo. E nesse ponto já tínhamos o dólar em 5,71. Finalmente e infelizmente, chegamos agora em 28 de novembro com o anúncio do pacote de corte de gastos, sendo muito em contramão àquilo que o mercado esperava como uma melhora. Então, não obstante, né, não à toa, a gente viu o dólar chegando infelizmente a R$6, 6,10 especificamente hoje, e infelizmente isso aqui vai trazer diversas consequências para os investimentos no sentido geral, né, de uma economia e principalmente para o nosso bolso como brasileiros. Bom, então por fim, né, só pra gente fechar aqui a linha do raciocínio, né, que são muitos fatores que a gente tem que comentar. Espero que você aproveite essas oportunidades que eu falei para vocês, né? Sempre consulte logicamente o seu assessor de investimentos, para que neste momento oportuno, e mesmo você tendo umas perdas consideráveis na carteira de investimentos com respeito à rentabilidade, faça ou estude uma realocação, porque a gente está vendo um momento único nesse sentido que eu falei da parte de renda fixa e também na questão de renda variável também, né? A gente só precisa olhar com um olhar um pouco mais atento no sentido de aproveitar as oportunidades pontuais, né? Não é comprar de novo qualquer coisa, ou mesmo até na renda fixa, comprar qualquer renda fixa. Então tem que sempre avaliar o rate, né? O grau de risco desses títulos de renda fixa, como também empresas boas na bolsa de valores, né? Que geram valor para acionistas de forma geral. Então tudo tem que ser avaliado e por isso, pessoal, sempre consulte o seu assessor de investimentos, né? O seu profissional de investimentos, para você ser instruído da melhor forma. Se você não tem um assessor, né? Procure realmente estudar sobre o mercado, né, analisar de forma fria também, que você consegue sem nenhum problema. Então, se você já tem uma independência no sentido de buscar informação, né, tem um conhecimento um pouco mais abrangente do mercado, acredito que você sim pode fazer bons investimentos também nessa linha de raciocínio que eu falei para vocês. E só comentando antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui um QR Code para você responder um formulário, caso você não tenha um assessor de investimentos e que você queira conversar um pouco com a nossa equipe para avaliar como está a sua carteira de investimentos atual, ou mesmo ter uma segunda opinião sem compromisso aí de como que você pode melhorar a sua condição que você tem atualmente. Então, de novo, não hesite em contactar a nossa equipe aqui, eu com certeza vou olhar
esse seu questionário, né, esse formulário que você responder, e vai ser um prazer também colaborar com você nesse mesmo sentido. Por fim, pessoal, espero que esse vídeo rápido aqui, apesar de ser vários assuntos que a gente tem que falar, tenham agregado para vocês, né, tenham abrido os olhos também nesse sentido de oportunidades, porque eu sempre gosto de falar nesse sentido como se fosse eu mesmo investindo meu próprio dinheiro. Então, se a gente, que é um investidor pensando realmente no médio e longo prazo, este é um momento extremamente importante da gente olhar o mercado de forma fria, né, não se desesperar e também fazer investimentos conscientes de forma racional, porque com essas atitudes, né, anticíclicas que a gente chama, que é justamente indo contra o mercado, a gente tem uma chance, né, uma probabilidade maior de alcançar excelentes resultados aí no médio e longo prazo. Então eu espero que vocês realmente considerem todos esses pontos aí que eu detalhei para vocês e, de novo, que façam cada vez melhores investimentos. Mas de forma breve, pessoal, espero realmente que isso tenha agregado para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.